Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online, né? Na aula de hoje vai ser a última aula que a gente vai falar sobre os povos da África e na nossa outra aula, que vai ser ao vivo, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse aí uma espécie de grande resumão do que a gente viu até agora através de um jogo que tem um aplicativo chamado Kahoot. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Então eu gostaria de pedir para vocês baixarem o Kahoot no celular de vocês para a nossa próxima aula. Eu vou deixar aqui o nome bonitinho na descrição do vídeo, junto com a atividade para vocês fazerem. E então a gente faz isso meio para dar uma resumida em tudo na nossa próxima aula. Então é a disputa, né? Então vai vindo as perguntas, né? E vocês têm um tempinho para responder. Vocês vão responder no celular. E a gente vai ver já na hora quem está subindo, quem está descendo na resposta. Eu já fiz com o oitavo ano, acho que foi legal. Então quero fazer com vocês agora. Mas vamos lá, então. Hoje, fechando essa nossa aula. Na aula anterior, aliás, que foi a aula ao vivo, a gente falou sobre 3 reinos africanos importantes. Então a gente falou sobre povos da África, ou grupos, né, que são centralizados, que tinham um rei, portanto. Né? A gente falou sobre o reino do Mali, do reino do Songhai, que se desenvolveram ali naquela região do Sahel, né, na África. Hoje a gente vai falar sobre alguns povos que são muito importantes, mas bastante diferente desses povos que eu falei para vocês que desenvolveram reinos. Porque um reino ele é uma forma de se organizar bastante centralizada. Né? Você tem lá um cara que manda, que é o rei, e ele que coordena aquele espaço, aquele território gigante. Era mais ou menos essa a lógica lá que funcionava, esses aí que a gente viu. Porém, os que a gente vai ver agora, eles são sociedades igualitárias. Então, eles se organizavam em comunidades pequenas, geralmente, algo próximo daquilo que a gente chamaria de tribo. Mas eu prefiro chamar pelo nome de comunidade. Então, eles formavam comunidades que geralmente não tinha um grande líder, né? Você tinha, sei lá, um sacerdote, que era uma pessoa importante, mas você não tinha a figura de um rei, por exemplo, ou coisas do tipo. A gente não pode cair na besteira de falar que essas sociedades elas eram primitivas ou não evoluídas por conta disso. Né? Era só uma forma diferente, uma outra forma de se organizar, socialmente ali. Né? Eu posso me organizar através de um estado, de um reino, ou eu posso me organizar através de uma comunidade pequena. Tá? Então é isso. E outra coisa importante também desses povos que a gente vai ver hoje é que a maior parte das pessoas que são ascendentes, que tem uma ascendência africana no Brasil, muitos vieram dessas regiões, né, que são, em primeiro lugar, que eu vou falar hoje, são os povos Ibos, que estão localizados ali na região da Nigéria. Os povos Ibos eram povos agricultores. Eles produziam muita noz de cola, que é uma noz que você conseguia comer ali, né? Além de outros produtos como raízes, e se alimentavam desses produtos, né? Eles eram povos que o principal chefe local era o sacerdote. Então o sacerdote coordenava a comunidade, que dizia aquilo que não podia ou não fazer, etc. e tal. Outro povo que é importante são os Iorubás. E esse eu quero dar um destaque até maior, porque muitos dos Iorubás, que também vêm dessa região da Nigéria,
eles foram escravizados e trazidos para o Brasil. E aqui eles mantiveram as suas religiões locais, que eram religiões que ele já tinha lá na África. Que eram as religiões que cultuavam os orixás. Geralmente, cada comunidade tinha o seu orixá. Então, comunidade X fazia o culto a Xangô, que era o orixá do trovão. A comunidade Y era devota a Yansan, que era uma outra orixá. Só que quando todos eles foram escravizados e trazidos para o Brasil, eles passaram a conviver nos mesmos espaços e trocar esses orixás, né? E eles passaram a criar então um culto novo em que englobava todos os orixás. No Brasil, essa religião é chamada de Candomblé. E depois surgiu uma outra religião derivada do Candomblé chamada de Umbanda. Então, tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões de matriz africana que nós falamos, né? Então, todas essas duas religiões fazem culto aos orixás. Porém, existe uma diferença entre o Candomblé e a Umbanda. O Candomblé faz um culto mais ligado propriamente aos orixás, sem incluir outras divindades de origem europeia. E já a Umbanda, você teve o chamado sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é quando duas religiões se unem, né? Então você teve o sincretismo com o cristianismo. O que é o cristianismo? É a religião, né, que é majoritária no Brasil, são as religiões majoritárias no Brasil, né, que fazem culto a Deus. No caso do catolicismo, você tem culto aos santos. Então, a Umbanda vai incorporar o culto a Deus e também aos santos, né? Muitos desses santos identificados como alguns orixás. Então, você pode ver que houve uma espécie de união das duas, do cristianismo com a religião de matriz africana, e se tornou a Umbanda. E já no Candomblé, você tem uma religião mais puramente africana, em que predomina somente o culto aos orixás. Tá bom? Então essa é a diferença entre um e outro. Outro povo importante da gente fazer nota são o povo de Nangola. O povo de Nangola ele vai ser um povo muito importante também porque muitas das pessoas que saíram de Nangola também foram trazidas para o Brasil. Nangola, durante a tentativa dos portugueses de colonizarem e conquistarem a região, era governada por uma mulher chamada Nanzinga. A Nanzinga, ela liderou Nangola na sua guerra contra os portugueses, para derrotar os portugueses e portanto, impedir a escravização. Porém, a Nanzinga acaba sendo derrotada e os portugueses vencem e se estabelecem na região, formando ali um mercado de escravos. Então, é a partir daí que surge o país, né, que depois vai ganhar o nome de Angola, né, a colônia portuguesa que tem o nome de Angola. Então, é a partir daí que surge o nome do país, né? Bom, é isso. Eu acho que eu vou fechar com esses três. Na próxima aula, então, eu vou passar para vocês algumas atividades. Vocês fazem essas atividades, leiam os textos para fazer as atividades. Vai estar ali, vou explicar direitinho na descrição. E a gente se vê então na nossa próxima aula ao vivo. Não se esqueçam de baixar o Kahoot para a gente poder fechar esse tema, a gente fazer esse joguinho e fechar esse tema e passar para o próximo, tá?
que eu acredito que já vai ser a próxima apostila. Bom, então até mais.